Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Vamos já ler a palavra de Deus? Vamos. A leitura é no livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. E nós vamos falar hoje sobre Davi. Ele é um líder em preparação. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Todos encontraram a palavra de Deus? Diz assim o texto da palavra de Deus. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. É melhor a gente guardar a palavra de Deus. Levante suas mãos, levanta a palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor que neste momento o nosso coração esteja preparado para receber a sua mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Que nesta noite, ó Pai, a tua palavra venha sobre nós de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, que possamos entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem reservado aos nossos corações, Senhor. Queremos ser abençoados, queremos ser renovados. Nos dá um entendimento, ó Pai, através do teu Santo Espírito, através, meu Pai, da tua graça, que já podemos sentir aqui neste lugar, meu Deus. Vem nos renovar, Senhor, vem nos dar força. Segura, Senhor, nas mãos do teu povo. Ajuda a vencer, Senhor, dá vitória em toda circunstância, em toda peleja, em toda adversidade. Ajuda o teu povo a prosseguir até o fim. Em nome de Jesus Cristo, toma o seu assento, por favor, e aplauda Jesus com muita alegria. Isso, glorifica a Deus, exalta a Deus. Nós vamos falar hoje sobre Davi. Alguém que está sendo preparado por Deus. Alguém que está sendo forjado por Deus. Boa parte do nosso estudo de hoje vai consistir na apresentação do contraste que há entre Davi e Saul. A gente poderia resumir tudo o que vai ser falado só nesse texto que a gente leu, que é o texto áureo. A diferença é que Davi é segundo o coração de Deus e Saul não guardou a palavra de Deus. É simples para a gente entender. Não precisa nem estudar bastante, gastar horas e horas pensando, matutando, queimando os neurônios, que às vezes já é pouco, né, que a gente tem, não dá para queimar eles não. É fácil para a gente compreender o que é que distingue Saul de Davi. Há muito questionamento o porquê que Davi é um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ele comete tamanhos pecados que por um motivo a Bíblia não escondeu. Essa é uma grande evidência de que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Porque se a Bíblia fosse ideia humana, pense bem, se você estivesse escrevendo a Bíblia, você ia colocar o pecado de Davi na Bíblia? Fala sério, se você estivesse escrevendo a Bíblia, se fosse você, não, Deus o livre, vou colocar essa parte aqui, vai ficar muito feio.
dizer que Davi fez essas coisas, mas a Bíblia é inspirada aí. O motivo também do pecado de Davi estar relatado nas Escrituras tem um motivo, e a gente vai refletir. Claro que tudo é muito objetivo e muito breve, porque o tempo que temos é um tempo curto, mas eu tenho certeza que será o suficiente para a gente. Vamos dar uma olhada no que é que estava acontecendo com Israel. Samuel foi o último dos juízes, foi o último. Inclusive nós estudamos sobre ele na aula passada. Infelizmente, os filhos de Samuel não andaram conforme os seus caminhos. Não sei em qual foi o ponto, mas como até nós falamos na nossa aula passada, isso era muito comum e sempre acontecia. Tanto no período dos juízes, que nós já estudamos, como também é o que viria a acontecer no tempo dos reis. Não se passava o conhecimento de Deus, o temor de Deus para a próxima geração. Samuel foi um grande homem, nós falamos muito sobre ele semana passada. Profeta, sacerdote, juiz, alguém incomparável, alguém de uma ética formidável, mas falhou num ponto muito importante, que foi a educação dos seus filhos. Alguém já disse uma vez, e é uma frase que vale a pena ser reproduzida várias vezes. Claro que nem é o tema da aula de hoje, mas de repente a gente vai entrando assim, né? Que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Nenhum. Josué foi um grande homem, já disse, profeta, sacerdote, juiz, mas infelizmente, pelo que parece, acabou não sendo um bom pai. Pelo menos no quesito fé, que na minha opinião é o mais importante, entendendo que Deus quer falar alguma coisa conosco aqui hoje sobre isso. Tem muitos pais, até cristãos, que acabam prezando tanto pelo sucesso profissional do seu filho, incentiva tanto nos estudos, não que seja errado, não é errado não, mas às vezes acaba deixando a desejar a questão do ensino cristão, a questão do temor a Deus, a questão do amor a Deus. Aí de repente o pai até alcança o objetivo, o filho se forma, fica alguém importante, adquire uma excelente posição social, só não serve a Deus. Só, entre aspas, né? Porque esse é um só que é bem grande, tá entendendo? Não é um só pequenininho, não, é um só bem complicado. Mas preste atenção, Samuel falhou, seus filhos não andaram conforme os seus caminhos, e por fim Israel vai pedir um rei. Deus não gostaria que fosse desse jeito. Algumas coisas acontecem pela vontade de Deus, outras pela permissão. Nem tudo é vontade de Deus na nossa vida. Algumas coisas ele deixa só para a gente quebrar a cara, tá entendendo? Tem coisas que Deus não quer. Mas por que ele deixa? Porque a gente é teimoso. Porque às vezes a gente bate o pé, né? E quer dizer que a gente já tem maior idade. Não, Deus, vou fazer assim, então pode fazer. Deus queria ele ser o rei do seu povo. Deus queria governar o seu povo. Deus pede um rei, o povo pede um rei, Deus vai dar o rei conforme eles pediram. O que talvez muitos ainda não tenham considerado é que Saul foi escolhido por Deus. Foi mesmo? Foi. Se você observar a história, ainda que por acaso, entre aspas, ele procurava as ovelhas do seu pai e não encontrando foi até a casa do profeta, a palavra de Deus vai mostrar para nós que Samuel já estava esperando Saul. Deus já havia falado com ele.
Deus já havia o escolhido. Até quando ele tentou fugir, porque ele, apesar de grande, era medroso. Aí que eu digo que tamanho não é documento, né? Tem uns pequenininhos tão valentes que você precisa de ver. Eu tenho um desse tamanho aqui. Em compensação, tem uns bem grandão, assim, gigante. Você enverga o pescoço para olhar para ele, mas tem medo até de barata. Aparentemente, Saul está enquadrado nesse segundo caso. Porque quando ele foi para ser ungido a rei, você pode dar uma olhada lá na história. Ele se escondeu no meio da bagagem para não ser ungido. Por fim, Deus escolheu ele e ele vai ser o rei de Israel primeiro. Começa muito bem, mas o sucesso não dura muito tempo não. Porque logo ele desobedeceu. O nosso sucesso vai até a hora que a gente obedece. É simples. É simples. A palavra que você está ouvindo hoje é simples. Saul foi bem até onde ele estava obedecendo a Deus. Mas de repente ele achou que estava muito sabido. E foi fazer aquilo que Deus mandou ele não fazer. E nós vamos falar sobre o pecado dele. Então Deus vai mandar Samuel ir até Belém de Judá, ungir um novo rei. Chega na casa de Jessé, toda aquela história que a gente já conhece, santifica os filhos, convida ao sacrifício. Jessé apresenta os seus filhos, mas Deus não escolheu nenhum. O menor estava no campo, o Davizinho apacentando ovelhas. E quando ele chega, Deus vai dizer que este era o escolhido. Ao receber a unção, o Espírito de Deus se apoderou de uma forma grandiosa da vida deste menino, conforme o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 15. O nome Davi representa amado. E me parece que não é em vão que ele tem esse nome, com essa representação. Porque de fato ele foi alguém que amou Deus de uma forma muito distinta e que consequentemente também foi muito amado de Deus. Deus não faz distinção no seu amor. Obviamente que não. No que se refere à salvação, Deus ama igualmente a todos. Mas uma coisa que eu já disse, não é que Deus vai aplicar mais amor em alguém, não. Mas você que é pai e tem mais de um filho, ou a mãe que tem mais de um filho, você ama todos iguais. Mas não tem aquele que obedece mais? Tem ou não tem? Tem aquele que obedece mais? Que é mais educado com o pai, com a mãe, que honra. Está entendendo? Não que o pai faz distinção, é o filho que faz. É o filho que faz. Então, obviamente, vai acabar tendo um retorno também do seu pai quanto a isso. Quem é filho único aí pode ficar tranquilo. Quem é filho único pode ficar tranquilo que você não está nessa competição não. Mas a questão aqui não é que o pai faz distinção, repito, é o filho que tem um comportamento diferente. E Davi é alguém que se tornou amado de Deus, porque olhando para a história dele, nós vamos encontrar um exemplo muito difícil de ser copiado, de alguém que reverenciava a Deus, de alguém que respeitava a Deus, de alguém que temia a Deus. Quanto mais a gente reconhece, quanto mais a gente ama a Deus, quanto mais a gente serve a Deus, pode ter certeza que mais nós temos de Deus em nós. Será que alguém entende esta palavra e você quer aplaudir a Jesus? O Espírito de Deus se afastou de Saul. Porque é o que acontece, se a gente não obedecer a Deus, Deus não vai ficar teimando com a gente a vida toda. Foi isso que aconteceu no período que antecedeu o dilúvio. Nós já pregamos sobre isso. Chegou uma hora que Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Já que Saul não quer obedecer, então Deus tira o espírito dele sobre Saul. E onde não há o Espírito de Deus,
há um espaço muito propício para os espíritos malignos. De ungido de Deus, ele passou a ser oprimido e perturbado pelo diabo. Olha a decadência. Olha a decadência. De ungido de Deus, consagrado, cheio do Espírito Santo, porque se ele recebeu a unção, ele recebeu o Espírito Santo. E agora, o que há nele é somente perturbação. Do outro lado, nós temos o Davi, alguém que se distinguia pelas suas qualidades, conforme lemos no capítulo 16 ainda, versículo 14 e versículo 18, um jovem vigoroso, valente, de guerra, prudente de palavras, e Deus estava com ele. Logo ele é chamado para tocar a sua harpa, para que então o rei tivesse alívio dos espíritos malignos. Eu sei que é um tema até para a gente falar outro dia, mas olha só, que aqueles espíritos não saíam através da oração. Não que a oração não poderia expulsar, poderia. Mas olha só, Davi tinha tanta unção na vida dele, que só bastava ele tocar a sua harpa. Está entendendo? Não precisava nem ele pronunciar palavra alguma. Não precisava nem ele orar meia hora com a mão sobre a cabeça de Saul. Havia uma unção tão grande de Deus sobre ele, que bastava tocar a sua harpa. Davi é alguém que está temendo a Deus, está obedecendo a palavra de Deus, Deus está com ele, e ele então vai ser usado por Deus, quando aquele que era para estar sendo usado não estava. E curiosamente, e muito interessante, apesar de Davi já estar alcançando posições e responsabilidades, ele não deixava de fazer a sua responsabilidade primordial. Ele poderia muito bem dizer: agora eu sou músico oficial do rei Saul, já não vou tocar mais em anexo, não vou mais cuidar das ovelhinhas do meu pai, não. Ele ia lá, tocava para Saul, ficou conhecido, ficou importante, mas quando saía de lá, ele voltava a cuidar das ovelhinhas do seu pai. Aquele que realmente teme a Deus e tem compromisso com Deus, ele não se orgulha, não se envaidece por nada que Deus coloca na sua vida. É humilde quando está embaixo, é humilde quando está em cima. A posição não muda a sua maneira de viver, mas continua servindo a Deus de todo o coração, fazendo sempre o seu melhor. Jessé havia pedido para Davi ver seus irmãos na batalha contra os filisteus. E lá estavam os filisteus com medo do irmão Golias. E lá estava Golias, 40 dias desafiando, mas não havia homem com coragem para enfrentá-lo. Será que hoje tem homem de coragem ou não? Porque no exército ali não tinha nenhum. E era tudo soldado, era tudo guerreiro. Saul, que era o gigante, estava se escondendo. Mas de repente chega alguém ali que tem experiência. Fala comigo, experiência. E sabe que a experiência nem sempre depende muito da idade. Eu conheço pessoas que são novas e são bastante experientes. E conheço também o inverso. Davi, apesar de jovem, ele tinha experiência de luta. Já havia vencido leões, já havia vencido o urso. Então, de guerra era uma coisa que ele entendia. Outro ponto importante em Davi, que não tinha naqueles homens ali, era a identidade. Davi era alguém que sabia quem ele era. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi e disse: não, isso aqui não presta para mim não. A gente tem que saber o que é que cabe na gente e o que não cabe. Tem gente que qualquer coisa que colocar nele, ele deixa. Ele: não, isso aqui é seu, isso não é meu. Eu já tenho o que me pertence. A minha arma é o meu cajado, é a minha funda, são as 5 pedrinhas, esta é a minha armadura. Crente e temente a Deus zela pela sua identidade.
Não aceita a armadura de Saul, que está reprovado. Cuidado, se você pegar a armadura de quem está reprovado, você vai estar no mesmo nível. Tem gente que sai caçar as coisas aí, só Deus para ter misericórdia. Começa a copiar exemplo de quem está falido. Começa a copiar exemplo do que está completamente em desacordo com a palavra de Deus. Ainda bem que Davi tinha a consciência bem clara da sua identidade e sabia que aquela armadura não era para ele. O povo de Deus tem que entender que tem coisa que não é para a gente. É o princípio da licitude e conveniência. Quem fez CFO vai lembrar disso. Tem coisa que é lícito, mas não convém. E os crentes hoje em dia ficam no pode, não pode, pode, não pode, pode ou não pode, pode, não pode, pode, não, não pode. Tem coisa que é lícito, mas não convém para o servo de Deus. Tem coisa que você não vai encontrar escrito na Bíblia assim exatamente. Mas é o princípio da conveniência, da gente entender aquilo que não convém para o crente. Nesse ponto entra o aspecto da mente de Cristo que deve estar em nós. Repito, nem tudo vai estar bem escritinho na Bíblia assim. O crente pode isso, o crente não pode isso. Seria muito fácil, né? Se fosse bem, é só a lista assim para a gente ler. Aí tem gente que fala, não, isso aí é legalismo. Essa doutrina é legalista. Porque onde é que está na Bíblia que não pode isso? Mostra para mim na Bíblia. Tem armadura que não é para a gente e acabou. Tem coisa que não cabe. Será que alguém está me entendendo, meu Deus? Como eu sempre digo, esse silêncio pode significar duas coisas. Ou o povo está entendendo tudo mesmo, ou não está entendendo nada e está só admirado, só observando. Será que a gente está entendendo? Davi tinha consciência da sua identidade. Ele não ia usar aquilo que não cabia nele. Tem roupa que não cabe no crente. Não é que tem um versículo escrito lá, olha, atenção para as crentes lá do Brasil, especialmente ao do Ceará. Você não vai encontrar esse versículo desse jeito. Deve-se usar uma saia com tal comprimento. Não vai ter um versículo assim na Bíblia. Não vai. Mas o Davi percebe que tem coisa que não cabe, que não dá certo. Tem crente, tem uns 3 que estão dando glória a Deus. Ainda bem, não estou sozinho nessa opinião. Ainda bem que tem uns 3 dando glória a Deus. Pelo menos não estou isolado. Na minha opinião, o povo de Deus tem que preservar a sua identidade. Senão daqui a pouco vai ser todo mundo Saul. Saul está reprovado e a gente está no embalo do Saul também. E essa armadura, então vamos embora. Aparentemente a armadura de Davi é mais frágil. Aparentemente a armadura de Davi é mais frágil. Só um cajado, mas o cajado não é o suficiente. A gente pode até dizer que não vou dizer que está na Bíblia isso, mas conjecturando, se o cajado é a palavra, a funda pode ser a oração. Pode ou não pode? Porque a oração vai longe, vai ou não vai? Quando a gente ora, é uma pedrada na cabeça do diabo. Não vai perguntar onde é que está escrito isso também, meu Deus. Qual arma você vai usar? Qual vai ser a tua armadura? Já gastei muito tempo nessa parte. Mas acho que se parasse por aqui estava bom já. Para um culto de doutrina estava bom. Porque não pode esquecer da doutrina. Mas é da doutrina mesmo que estou falando. Ele tinha atitude. No meio de um bando de medroso. Todo mundo vestido de soldado lá, bem bonitinho, dentro da liturgia. Tudo bem ajeitado, mas tudo covarde. E Davizinho chega lá, pensa que ele todo meio desajeitado assim, porque quem estava no campo não ia estar bem arrumado, né? Chega lá, talvez fosse nos dias de hoje, chinelo de dedo. Bem tranquilo. Bem tranquilo, e diz, não, eu vou lutar com ele. Atitude. Atitude.
Tem gente que tem tudo para fazer, mas não faz. A gente que parece que não tem, a gente vai fazer. Aquele que poderia ou deveria não fez, não tem problema. Deus está procurando, não é os perfeitos, não são os perfeitamente adequados, não são os necessariamente prontos ao conceito natural de guerra. Deus está procurando pessoas que tenham prontidão e vão dizer: eu vou lutar, nem que seja sozinho. Eu vou lutar, nem que seja sozinho. Esse negócio de maioria, vou falar para vocês, na maioria das vezes dá errado. Não sou contra a democracia de jeito nenhum, mas na maioria das vezes esse negócio de maioria não funciona. Se Davi fosse olhar para a maioria, ele tinha desistido, porque todo mundo lá estava com medo. Mas ele tinha fé, tinha confiança em Deus. O seu olhar para aquele gigante era diferente. O gigante zombou dele, mas ele não é crente dodói, não. Ele chega para o gigante zomba: isso aí que vai lutar comigo? Ah, meu Deus, tem uns crentes com uma carência emocional. Uma carência emocional. Qualquer coisinha o crente já... Como é que esse crente ia sobreviver no tempo da igreja primitiva, meu Deus? Com tanto dodói assim. Eu não estou falando de ovelha ferida, não. Ovelha ferida precisa de mais atenção. Eu estou falando de uma outra classe. Estou falando de gente que vive dodói. Todo tempo está dodói, todo tempo está dodói. Passa tempo, entra tempo, sai ano, entra ano. E o crente não se torna maduro na fé. Davi não tinha problema com isso, não. Estão zombando dele? Pode zombar. O gigante menospreza? Não tem problema. Pois eu vou mostrar, não no sentido de orgulho, mas todo mundo vai ver que Deus é na minha vida. Se Deus é na minha e na sua vida, isso é o que basta. A opinião alheia não importa. Não importa o que fale, o que digam. Ah, meu Deus do céu. Se eu for parar para o que falam de mim, só não me chamam de gordo. Se eu parar para ouvir tudo que falam da minha pessoa, também não vou vir ficar desabafando para a igreja. Mas eu tinha parado já, ó. Acho que não tinha nem começado, para falar bem a verdade. Porque até para eu começar, teve muita gente que me desanimou. Então presta atenção. A nossa base está em Deus. O nosso contrato é com Deus. O nosso pacto, a nossa aliança é com Deus. Davi chega ali, ele é o menos favorecido, mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Ele derruba o gigante. E aí você sabe, depois disso, a fama de Davi cresceu. Não que ele queria ser famoso, porque ninguém que é fiel a Deus deseja simplesmente ser famoso, mas infelizmente acabou acontecendo. E aí cantavam aquela música: Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. Pronto. Saul já não é mais crente. Agora diz a palavra de Deus que ele vai começar a perseguir a Davi de todas as formas. Foi tomado pela inveja. De todas as formas ele tentava colocar Davi em ciladas. Até para dar sua filha em casamento para Davi, ele fez uma cilada. Vai lá e mata 100 filisteus e traz os prepúcios dele aqui para mim. Porque ele sabia que era perigoso Davi enfrentar 100 filisteus. Mas Davi era meio atrevido mesmo e não baixava a cabeça. Ah, é para matar quantos? 100? Pois eu vou trazer 200. E diz a palavra de Deus que depois disso, Saul ficou mais com medo ainda de Davi. Deus está com Davi, apesar da perseguição, apesar das investidas
de Saul contra ele. Mas Deus é aquele que havia ungido. Deus é aquele que havia o consagrado. Deus é aquele que o havia o chamado. Deus estava com Davi todo o tempo e Deus o honrou até o último dia, até o último momento. Enquanto Saul vai de mal a pior. Saul manda matar os sacerdotes. Só porque Aimeleque deu de comer a Davi e entregou a espada do gigante para ele. Saul vai mandar matar todos os sacerdotes. E ali ele vai de mal a pior, até que chega uma hora que Deus não fala mais com ele. Ele vai atrás de feitiçaria, vai para a batalha, os filisteus vencem, mata ele e os 3 filhos. Esse é o triste resultado quando se escolhe se ausentar da vontade de Deus, quando se recusa ouvir as orientações de Deus. Davi, por outro lado, embora perseguido, embora muitas vezes mal compreendido, mal entendido, mas Deus está com ele. Ele foge todo o tempo de Saul, não levanta suas mãos contra Saul, porque ele está convicto de que Deus vai ser fiel. Deus é fiel para cumprir o que falou. Diz a palavra de Deus que após a morte de Saul, Davi não precisou fazer nada, Davi não precisou estender as mãos. Ele vai morar em Hebrom, lá em Judá, e o povo vai aclamá-lo como rei. Pode ficar tranquilo, no tempo de Deus tudo vai acontecer na nossa vida. Leitura bíblica em classe. Samuel 17, versículo 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregou na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Mais uma vez a gente está vendo a diferença de Davi para com Saul. Enquanto Saul está preocupado para mostrar em Israel que existia um rei sobre Israel, Davi está dizendo o contrário: eu vou mostrar que existe um Deus sobre Israel. Enquanto Saul é alguém levado pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, Davi é alguém conduzido pela sua dependência a Deus. Ele diz: eu não vou mostrar quem eu sou, não vou mostrar minha capacidade, não vou mostrar minha habilidade, não, eu quero mostrar para todo mundo que existe um Deus em Israel. Com essa receita é impossível dar errado. Partindo desse princípio, não tem como dar errado, não tem como. É impossível dar errado. É um caminho sem curva e sem voltas. Colocar Deus na frente de tudo, se submeter à vontade de Deus, se posicionar de forma dependente a Deus, é um segredo inquestionável, com resultados infalíveis. Davi é o menor da casa de seu pai. Samuel vai julgar pela aparência, vai pensar que eram os irmãos mais fortes que seriam escolhidos. Mas Deus repreende Samuel e diz: não, Samuel, tua visão está carnal. Seria mais ou menos isso que Deus estava falando para ele. É que a Bíblia ameniza um pouco. Deus fala: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Porque qual é a visão do homem? Visão humana, uma visão falha. Uma visão que de repente eu posso olhar para você e não te entender, e você olhar para mim também e não me entender. E Deus está dizendo: Samuel, eu não olho do jeito que vocês olham, não. Eu olho para o coração. Porque Deus, ao ir levantar a um rei, um líder sobre o seu povo, Deus não precisava de alguém bonito. Deus não precisava de alguém tão inteligente assim, não. Deus precisava de alguém de um bom caráter, com qualidades que o agradassem. Quando Deus vai escolher alguém, Ele olha muito mais profundo.
Enquanto as pessoas olham para o nosso exterior e podem nos criticar, podem nos difamar, podem nos menosprezar, Deus está atento para aquilo que há dentro de nós. Deus olha para a nossa essência, Deus conhece a nossa sinceridade. Davi, desde jovem, arriscava sua vida pelas ovelhas. É interessante a gente olhar essa história de ovelha, porque lá no começo da história, Saul estava procurando as ovelhas do seu pai, porque tinha perdido. Saul é alguém descuidado, não tem responsabilidade. Pode ser, não, a Bíblia não diz, mas pode até ser que ele era o responsável pelas ovelhas, mas de repente dormiu no ponto e as ovelhas foram-se embora. Davi é alguém que cuidava e cuidava muito bem daquilo que estava em suas mãos. Era alguém que tinha disposição de trabalhar e de zelar de tudo que Deus colocava em suas mãos. Deus observou o cuidado que ele tinha com aquelas poucas ovelhas. Então Deus vai dizer: se ele sabe cuidar bem de poucas ovelhas, eu posso deixar o meu povo nas mãos dele, porque ele também vai cuidar. Aquilo que Jesus disse: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Não espere o muito para você ser fiel. Deus observa a gente embaixo. Deus observa a gente embaixo. Quando a gente está servindo, quando ninguém está vendo, Deus está vendo o que a gente está pensando. Quando a gente não está em evidência, é aí que Deus está analisando. É aí que Deus está considerando. Davi era alguém solícito. Seu pai podia contar com ele, seu pai podia chamar, seu pai poderia deixar ele com as ovelhas, seu pai não se preocupava com nada. E ele nunca quis se desincumbir da sua responsabilidade. Como eu disse, mesmo sendo ungido, mesmo sendo o músico oficial do rei Saul, ele nunca negou as suas responsabilidades. Davi sempre se mostrou alguém empenhado no seu trabalho. E o único momento que a Bíblia mostra ele ocioso, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 4, foi bem aí a hora que ele pecou, foi bem aí a hora que ele caiu. Porque no período em que os reis saíam à guerra, ele resolveu ficar em casa. Aquele dia, a ociosidade representa um grande perigo para a vida espiritual de todo mundo. Enquanto ele estava trabalhando, ele era fiel a Deus. Enquanto estava ocupado fazendo alguma coisa, ele era fiel a Deus. Mas na hora que ele pensou: vou tirar uma folga, já guerrei demais, já trabalhei demais, já não é de hoje que eu faço tanta coisa. Foi exatamente neste momento, pelo seu descuido, que ele acabou por ser enganado, acabou por ser seduzido e caiu no pecado. Um ponto muito importante da vida de Davi é que Davi é alguém que tem visão espiritual. Crente tem que ter visão espiritual. Quando eu falo de visão espiritual, não estou falando do dom de visão. É um dom de Deus também. Mas quando eu falo de visão espiritual, eu falo da percepção espiritual. Enxergar as coisas de forma espiritual. A Bíblia vai nos dizer que aquele que é espiritual entende tudo, discerne tudo, e de ninguém é discernido. Olha que interessante. Foi Paulo que disse isso na Epístola aos Coríntios. O espiritual entende tudo, porque a sua visão não é humana. Está entendendo? Está entendendo a repreensão de Deus para Samuel? Para não ficar olhando como os homens, porque os homens não entendem nada quando se fala das coisas de Deus. Não entende nada mesmo. E Davi tinha a visão espiritual. E ele já começou a mostrar sua visão espiritual desde que ele foi lutar com o gigante. Quando ele entendeu que aquela guerra também não era dele, mas era de Deus. E disse: olha, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel, o Deus vivo? Ele já logo enxergou que ninguém estava vendo. Claro, porque aquele que é espiritual enxerga aquilo que ninguém enxerga, vê aquilo que ninguém vê. Outro ponto da visão espiritual de Davi está no capítulo 22, no versículo 2 do primeiro livro de Samuel. Quando ele, se escondendo na caverna de Adulão, na sua fuga, a Bíblia vai nos falar que se ajuntou a ele homens aflitos, endividados
e de espírito amargoso. Dá uma olhada no tipo de gente que se ajuntou com Davi. Mas olha o entendimento de Davi. E não eram poucos, eram cerca de 400 homens. Talvez Davi estava orando: Senhor, prepara um exército para mim, Senhor. Eu sou um guerreiro solitário, Senhor. Até hoje eu lutei sozinho, Senhor. Mas envia, Senhor, um exército para lutar comigo. Talvez, né? Não estou falando que está escrito. E aí chegou o exército. E de repente ele olha a gente, tudo daquele jeito, tudo atrapalhado, tudo gente aflito, gente angustiado. Mas nem por isso ele desprezou aqueles homens. Talvez ele poderia dizer: não, eu não vou ser um líder de perdedores. Eu não vou liderar esse bando de perdedores. Porque angustiado já estava ele, aflito já estava ele, com medo já estava ele. Talvez todos os defeitos que aqueles homens tinham, ele também tinha. Mas era aquele exército que Deus colocou para ele naquele momento. Ele conseguiu ter a visão espiritual de compreender que ali ele deveria se empenhar, cuidar, liderar e forjar aqueles homens. Está entendendo? Infelizmente há muitos líderes que se deixam levar pelas lutas pessoais e acaba batendo no rebanho todo. Pensa, ali Davi tem um rebanho todo desmotivado, mas é ele que vai fazer a diferença. É ele que vai forjar. É ele que vai preparar aqueles homens. E depois lá na frente você vai ver que ele vai ter vitórias maravilhosas com esse exército que a princípio parecia que não ia dar em nada. Mas Davi é alguém que tem visão espiritual. Trabalhe, lute, use aquilo que Deus colocou hoje em suas mãos. Não despreze aquilo que parece pouco, não despreze aquilo que parece insuficiente. Davi tinha visão espiritual e disse: é esses aí que Deus mandou, é com esses que eu vou lutar. Outro aspecto da visão espiritual de Davi é que ele compreendeu a dimensão da sua luta. Por 2 vezes ele pode matar Saul, mas não quis. Eu vou não? Tocar no ungido de Deus? Davi tem percepção espiritual. E ele entendeu que a guerra dele não era contra Saul. Aquilo que nós podemos ler em Efésios capítulo 6, versículo 12. Que vai mostrar que a nossa luta é uma luta espiritual. Eu estou cansado de falar já, que tem crente que pensa que a luta dele é com o seu semelhante. Tem crente ainda que depois de décadas e décadas, ainda continua pensando que a sua luta é contra a carne e contra o sangue. Tem gente ainda que se ele estivesse no lugar de Davi, ele tinha matado Saul. Ah, mas tinha mesmo. Deus colocou os meus inimigos em minhas mãos. Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Davi entendeu que o problema dele não era com Saul. A luta era espiritual. Davi era pena de Saul. Davi era pena, tinha dó, porque sabia que a decadência já estava instaurada sobre aquele homem que já era reprovado. Será que alguém entendeu? Nossa luta não é contra ninguém. Nossa luta é somente contra as trevas. E a recompensa, a promessa, é Deus quem vai cumprir. E Davi vai entendendo que Deus está preparando ele, Deus está lapidando, Deus vai forjando. De pastor a músico do rei, pajem de armas, herói de guerra. E Deus vai preparando ele, Deus vai preparando. Do outro lado, Saul continua não entendendo, desobediente e impaciente, querendo colocar-se à frente de Deus. Passou por cima da palavra de Deus, daquilo que Deus disse que ele deveria fazer. Ele achou que ia fazer melhor do que aquilo que Deus tinha falado. Tem hora que a gente pensa que sabe mais do que Deus. Quando Saul foi para a batalha, Deus disse: não toca em nada, não toca em nada, destrói tudo, tudo, os animais, tudo. E lá foi o Saul, no capítulo 15 de 1 Samuel, reservar o rebanho para sacrificar ao Senhor. A desculpa de desobedecer
para fazer alguma coisa para Deus. A Bíblia fala que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. É exatamente isso que Samuel fala quando ele encontra Saul. Saul desobedeceu com a desculpa que ele ia pegar aqueles animais e iria sacrificar a Deus. E levou todo o povo junto com ele a cometer o erro. Há muitos líderes que estão induzindo o povo ao erro, conduzindo o povo contra os ensinamentos bíblicos, aquilo que realmente a Bíblia fala, no pretexto de ser zelosos e dizer não, agora o entendimento correto da palavra é essa aqui, com o pretexto de dizer que está interpretando corretamente as Escrituras, tem levado tantas pessoas à perdição e se afastar da perfeita vontade de Deus. Algo que diferenciava muito eles era a ação deles em relação ao pecado. Davi pecou e pecou muito. 2 graves pecados. Davi pecou conscientemente. Davi pecou com a compreensão do pecado que ele estava fazendo. Mas ele se humilhou imediatamente e buscou a Deus de forma incessante. Seu coração estava isolado pela presença de Deus. Antes de mais nada, ele reconhece que ele é o culpado e vai pedir para que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Que nós possamos ter o coração como o coração de Davi. Davi era temente a Deus, ainda que ele tenha dado lugar à carne, ainda que o seu adultério foi consciente, planejou um assassinato, tentou encobrir o seu pecado cometendo outro. Mas quando ele recebeu a repreensão do profeta, ele abaixou a cabeça. Diferente de Saul, que quando foi repreendido, quis ficar explicando. Está entendendo? Quis ficar justificando. Não, Senhor, eu apresentei sacrifício aqui, era para te adorar. Vamos combinar uma coisa, todos nós aqui hoje. A gente não vai dar mais desculpa nenhuma para Deus, porque não adianta. Deus quer arrependimento. Deus quer contrição de coração. Deus não quer que a gente fique explicando as coisas para eles. Não, não, Deus não quer. A nossa justiça nunca vai vir de nós mesmos. A gente nunca vai convencer Deus de que a gente está certo. Não adianta querer barganhar com Deus. A melhor coisa a fazer é botar a cara no pó e dizer: Senhor, pequei contra os céus, pequei contra ti. Tem gente que vive querendo dar explicação. Não, meu Deus, é por causa do pastor da igreja, Senhor, não dá para ser crente com um pastor desse, não, Senhor. Não dá, Senhor, esse pastor aí, não dá não, Senhor. Pastor meio desajeitado, meio desconjuntado. Pastor muito magro, normalmente os pastores são mais fortes, não sei que tem esse pastor aí que cada dia mais magro, Senhor. Vou ter que sair da igreja por causa desse pastor aí, que é um mau testemunho, pastor desse jeito, dizer que meu pastor está morrendo de fome. Brincadeira fora a parte, mas tem umas desculpas assim que as pessoas dão que são engraçadas nesse mesmo nível, assim, nesse mesmo nível de graça. Não adianta querer explicar nada para Deus, não explica, não explica. Só reconhece, só reconhece. Faz como Davi. Davi tem um coração propício a se arrepender. Ao passo que Saul, quanto mais ele era repreendido, mais endurecia seu coração. Quanto mais era repreendido, mais mal ele praticava. Até o seu próprio filho ele queria matar, porque era amigo de Davi. Que nós possamos pedir para Deus que o nosso coração seja um coração de carne, seja um coração humilde, um coração pronto para receber a repreensão. Se Deus falar para a gente que a gente está errado, então a gente vai dizer: Senhor, tá bom, o que eu tenho que arrumar, o que eu tenho que corrigir? Eu tenho saudade do tempo que a igreja não parava de glorificar quando havia uma mensagem de repreensão. Quanto mais a espada comia, mais os crentes davam glória. Ah, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir ser pelo menos 10% do que nós já fomos no passado? Infelizmente, como diz o nosso material, os falsos líderes nunca vão ensinar que Deus repreende, nunca vão ensinar que Deus tem exigência, que tem doutrina, não, nunca vão ensinar. Porque isso não agrada muita gente, aquilo que não agrada muita gente, os falsos líderes não vão falar para você. Não vão pregar contra pecado, não vão falar que você tem que parar de fazer algumas coisas aí que está errado. Não, porque eles estão interessados em outra coisa sua, ó.
Sabe o que é isso? Eles vão pregar contra o pecado e vai perder o dizimista. Vai pregar contra o pecado e vai perder aquela pessoa que dá a melhor oferta. Falso líder não prega a verdade. Não fala que o pecado gera consequência. Não fala que existe inferno e quem nos arrepende vai para o inferno. Não fala que Deus ensina que aqueles que se afastam da sua palavra podem ser duramente repreendidos por Deus. Não vão falar, porque isso não dá ibope. Isso não arrasta a multidão. Não. Ninguém fica famoso pregando contra o pecado, não. Saul já não recebia mais a palavra de Deus. Aí Deus também não falava mais com ele. Saul estava com o coração duro, não queria mais saber nada de Deus. Então quando ele ia falar com Deus, Deus também já não falava mais com ele. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Saul desprezou a Deus até o final. A hora que o negócio apertou, ele foi querer falar com Deus. Aí a Bíblia fala que Deus não falou com ele. E ele rebelou-se tanto contra Deus. Tentou de um jeito, Deus não falou, foi até para a feitiçaria. E ali tem uma passagem que é mal interpretada. Alguns pensam que realmente era Samuel que tinha se levantado, mas não era um espírito imundo. Era um espírito maligno, porque a Bíblia condena a comunicação com mortos. Não existe comunicação com os mortos. Deus condena. E se Deus não falava com Saul, nem pelos profetas, quanto menos ia falar por uma feiticeira. A questão é que Davi guardou a sua fé em todo o tempo, mesmo na angústia. E agora Saul, como Judas, preferiu não se arrepender. Preferiu dar cabo à sua própria vida. Davi ou Saul? Davi ou Saul? Qual vai ser o nosso coração? Um coração pronto a se arrepender, a sofrer pela fé, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo na escassez, mesmo na falta de amigos, a gente vai ser fiel a Deus. Para a gente terminar, Davi é um exemplo de fé, perseverança, humildade, nunca se exaltou, trabalhador, esforçado, empenhado, por isso que Deus escolheu ele. Corajoso a ponto de expor sua vida, expôs sua vida pelas ovelhas, depois expôs sua vida pelo povo de Deus, jamais se ensoberbeceu, jamais se orgulhou, e tinha um caráter íntegro, com exceção do episódio com Betseba. Mas como já falamos, neste momento o que falou mais alto foi o seu arrependimento. Pode ter errado muito, pode, mas o seu arrependimento foi algo maravilhoso e agradou a Deus, recebeu o perdão de Deus. Jamais colocou as circunstâncias pessoais antes dos propósitos de Deus. Tinha muito problema? Tinha, mas nem por isso ele se recusou a seguir os propósitos de Deus. Jamais deu espaço para vingança, pois ele sabia que isso não competia a ele. Isso não era algo para ele. Tem crente vingativo, mas Davi tinha entendido: isso não é comigo, isso é somente com Deus. E quando ameaçado, ele foi falar com Deus, ele desabafava com Deus, todos os seus problemas ele passava para Deus, como podemos ver no Salmo 40, que ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É melhor desabafar com Deus. Mesmo sendo tentado a blasfemar ou duvidar, Davi ainda louvava a Deus em todo o tempo. Fique em pé que a gente já vai terminar agora mesmo. O líder aprovado por Deus passa por provações e trabalhos. Está sendo provado é porque Deus está te capacitando. Mas Deus te capacita é no meio do trabalho, não é parado não. É nas provações e é enquanto se trabalha, até chegar num nível espiritual adequado, está entendendo? As provas vai fazendo a gente subir degraus, até a gente chegar no nível que Deus espera que nós estejamos. Às vezes esse processo pode demorar anos. Eu não sei em que parte do processo você está, mas estou certo em te dizer que Deus realizará tudo quanto Ele desenhou para a sua vida. O líder aprovado jamais negará em fazer trabalhos pequenos, pois ele não faz para se aparecer. O importante para ele é poder fazer qualquer coisa para Deus e participar da obra de Deus. Não podemos esquecer que Deus não julga pela aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Ele confiou em Davi, confiou em alguém simples como Davi, porque Deus considera
a essência muito mais do que a aparência. Temos um inimigo que pode nos acusar, mas pelo sangue de Cristo nós já estamos justificados. O crente fiel sempre louva a Deus e mantém a confiança e jamais murmura, porque sabe que é só uma questão de tempo. A prova vai passar, a luta vai passar, tudo que Deus falou vai acontecer. Tem alguém para aceitar Jesus? Se tiver, vem para cá em nome de Jesus. Vem aceitar Jesus, ou você que está afastado, vem reconciliar com Jesus. Viva as promessas de Deus, viva os propósitos de Deus para a tua vida. Eu convido você para sair do seu lugar, levantar as suas mãos e vir receber Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Que Deus o abençoe. Aplaude e glorifica a Jesus com mais alegria.